Convenção versus regimento interno. Convenção versus regimento interno. Bom, no que diz respeito à convenção, tá? Vou trazer alguns modelos para vocês aí depois. Eu vou subir na plataforma alguns modelos, tá? O Código Civil aprovado pela lei 1334 vai falar o seguinte: o que tem que ter numa convenção? É obrigatório ter. É obrigatório, tá? A cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias. Então, ou seja, qual que é a cota proporcional de cada um, que tem que estar na convenção, e como que vai ser pago, o modo de pagamento, tá? A forma de sua administração, de como que vai ser administrado isso por um síndico, por uma administradora de condomínio, precisa estar isso na convenção. Então, outro ponto assim, Gabriel, eu estou com um problema lá no meu condomínio, que o síndico não quer mais ser síndico e ninguém quer ser mais síndico. Vamos precisar contratar uma administradora de condomínio. Bom, quando você resolve contratar uma administradora de condomínio para entrar no lugar do síndico, pode acontecer isso? Pode. Vai ser um responsável técnico lá, um administrador. Pode. Dificilmente a administradora quer isso, mas é possível. Ou trabalhar como síndico profissional também, né? Se eu nomeio um síndico que ele é profissional, que ele vai ser responsável, mas ele não vai morar ali dentro. Mas ele é um profissional. Eu conheço um lá em Curitiba que sou Adelina, ele atende alguns condomínios de luxo. Então ele faz o quê? Ele vai lá e atende 3 condomínios de luxo. Ele só pega isso. E ele é contador, né? Ele é contador e faz tanto a contabilidade quanto a trabalho de síndico. E é uma dor de cabeça. Por quê? Ele falou assim, Gabriel, eu não tenho sábado nem domingo. É todo dia. Sábado e domingo é o dia que eu trabalho. Que é o dia que onde tem os problemas. Tá todo mundo em casa, acontecem os problemas. Então o síndico profissional, ele acaba assumindo essas responsabilidades mesmo não morando ali, ele cobra um valor de honorário para poder fazer o trabalho, né? E enfim, né? A parte da forma de administração é isso. Então eu preciso informar na convenção como é que vai ser feito essa administração. Gabriel, eu quero mudar, então tem que alterar a convenção. Quero mudar para síndico para administradora, então tem que mudar a convenção. A competência das assembleias, a forma de sua convocação e o quórum exigido para as deliberações. Tá? As sanções é que estão sujeitos os condôminos, os possuidores. Essas sanções do regimento interno aqui, esses 4 e 5, eu posso falar assim na convenção, que as sanções, as penalidades, né, as multas, serão estabelecidas no regimento interno. E o regimento interno será aprovado em ato separado. Pronto, é o convencional. Por que eu digo para fazer isso aqui convencionalmente? Porque para alterar a convenção é 2/3. Então a gente não quer que fique engessado as coisas. Tanto as sanções quanto o regimento interno, eu não posso deixar ele dentro da convenção. Porque se eu quiser, por exemplo, aumentar a multa depois, que de repente aí está uma multa muito baixa, e tem lá, por exemplo, o condomínio do Ronaldinho Gaúcho. Tá lá, ele vai pagar, tem dinheiro para pagar. Então ele vai pagar a multa lá num teto que puder, então você precisa aumentar mais essa multa para tentar coibir aquelas infrações. Então assim, eu não gosto de deixar as sanções e nem o regimento interno dentro da convenção. Eu coloco ela em ato separado, tá? Bom, alteração da convenção. Nós vimos lá no 1351, até tinha respondido para o Mauro, que depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, a alteração da convenção. Tá? A mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária depende da aprovação pela unanimidade. Então, assim, para essa situação aqui, eu preciso da unanimidade. O resto, 2/3. O texto original do 1351 estabelecia o mesmo quórum de 2/3 para modificar o regimento interno. Então, ou seja, antes eu tinha uma situação que eu tinha que para alterar o regimento interno, 2/3 também. Antes. Só que a lei 10.931 veio e suprimiu essa informação, falando o seguinte, olha, não precisa de 2/3 para alterar regimento interno. Isso suprimiu isso daí. Só que veja, tem alguns condomínios antigos que diz o seguinte, olha,
eu vou exemplificar com um caso aqui. O condomínio antigo ele foi formado com as regras antigas. Quando ele foi formado, dizia o seguinte, que a convenção, alterada por 2/3, o regimento interno 2/3 também, segundo o que estava no Código Civil. Bom, aí travou tudo. A recomendação que eu dou nesses casos é alterar a convenção e dizer assim, olha, altera-se a convenção e o regimento interno passa a ser aprovado em ato separado, sendo alterado por maioria simples. Maioria simples é a maioria dos presentes no momento da Assembleia. Então, veja, aqui é uma dica prática. Você vai lá na convenção e vai estabelecer uma cláusula. Vai dizer o seguinte, olha, o regimento interno será aprovado em ato separado ou será tratado em ato separado e alterado de acordo com a conveniência do condomínio por maioria simples. Essa é a redação que você vai dar dentro da convenção. Ah, Gabriel, mas a redação anterior tinha que era 2/3. Então, você altera isso daí na próxima alteração de convenção. E aí o que vai acontecer? Na última turma até de condomínio, eu falei assim, pessoal, vai acontecer durante o curso várias situações assim que você precisa adaptar no seu condomínio. Você precisa arrumar a convenção. Puxa vida, minha convenção não está de acordo. Minha convenção está travada, Gabriel. Então, o que eu digo para os meus alunos sempre? Eu falo assim, olha, gente, nós vamos falar muita coisa aqui. E aí você vai fazer um checklist, vai fazer uma espécie de uma revisão de todos os seus condomínios. Tem que ter uma planilha, ou sei lá, um controle, um Word, que seja, de tudo aquilo que precisa ser alterado num condomínio na convenção. Tudo aquilo que você acha que não tem nada a ver precisa ser alterado. Certo? Então, o que você vai fazer? Durante todo esse curso, você vai observar isso. Olha, tem que alterar isso, tem que alterar aquilo, tem que alterar aquilo outro. Essa cláusula lá no meu condomínio, Gabriel, realmente com aquilo que você disse aí, com aquilo que eu vou dizer, inclusive, nas próximas aulas, você não tem que alterar porque não está confortável, está arriscado. Então, você vai lá e anota aquilo para alterar. Por que eu digo isso? Porque é difícil você ficar fazendo assim, vou alterar a convenção mês que vem. Ou para alterar isso, vou alterar a convenção no outro mês para alterar outra irregularidade que eu encontrei. Não dá para fazer isso. Você faz o seguinte, toda vez como você precisa alterar a convenção, e não é sempre que você vai conseguir, por conta do quórum, você vai reunir tudo num papel de trabalho, que é o Word, e vai começar a colocar ali, cláusula sexta, certo? Aí a cláusula sexta fala do regimento interno. Aí você coloca lá, redação original, melhor redação, ou redação para ser alterada. Aí você coloca essa informação que eu acabei de falar para vocês. O regimento interno será tratado em ato separado, aprovado mediante conveniência do condomínio e assembleia por maioria simples. Ponto. Altera, deixa ponto isso. Aí você vai ver daqui a pouco vai ver outra necessidade, que eu vou falar de rateio de despesa. Rateio de despesa, assim, poxa vida, eu quero dividir a despesa de maneira diferente, Gabriel. Então você vai fazer o quê? Vai ter que alterar a convenção. Você vai anotar lá. Qual que é a redação original? A redação original é que o rateio da despesa será 2/3. Será por fração ideal, desculpa. Será por fração ideal. Só que aí você quer fazer o seguinte, você quer ratear a água por uma maneira diferente. Não é por fração ideal, você quer ratear a água por uma forma diferente. Então o que você vai fazer? Como a água é comum ainda, que você não individualizou, então se a água é comum, aí você vai ter que colocar que o rateio será desse formato, por unidade, por consumo, com outro formato. Exceto para a água, que será assim, assim, assado. Então tem que estabelecer. Por exemplo, tem uma loja do térreo que não usa o elevador. Nós queremos excluir a loja do térreo do elevador. Você vai colocar que o rateio da despesa será com base na fração ideal, exceto as despesas de elevador que não vai ser rateado entre as lojas do térreo. Pronto. Então aí você separou ali. Então, o que vai acontecer? Durante todo esse curso, você vai ver várias cláusulas que precisam ser ajustadas. O que eu digo para você? Reúna tudo isso num documento na pastinha do seu cliente.
A pastinha do seu cliente que é Condomínio Jardim Feliz. Condomínio Jardim Feliz tem essa cláusula, essa outra cláusula para poder alterar. Aí, quando surgiu a oportunidade, por exemplo, poxa vida, agora chegou a hora, vamos fazer uma assembleia para alterar a convenção. E você pode até colocar para a turma e falar o seguinte, gente, a pauta é alteração da convenção, adaptação, alteração da convenção e adaptação às normas atuais de condomínios. Coloca isso. Adaptação às atuais normas de condomínio. Pronto. E pede para o pessoal participar da convenção, né, que é importante. Bom, vou falar de algumas dicas de assembleia lá depois, lá na frente. Beleza? Então é isso daí. Então, a tarefa de casa depois para vocês é começar a preparar a revisão de cada cliente que você tem no seu escritório. Gabriel, conseguimos um cliente novo. Chegou no escritório, a primeira coisa que você faz é dar uma olhada na convenção para ver se tem alguma coisa assim absurda que precisa ser ajustado. E já coloca ali na pauta, né? O momento oportuno para arrumar. Convenção, escritura pública ou instrumento particular. Os parágrafos 1334 acrescentam que a convenção poderá ser feita por escritura pública ou instrumento particular. Ah, Gabriel, não precisa registrar por escritura pública, pode ser particular, não tem problema. E se você fizer pública, a vantagem é que se um dia, de repente, pegar fogo nesses documentos, você tem como resgatá-la no cartório. Tá? Então, essa é uma vantagem. Tá? Se houver uma forma especial de contribuição proporcional de despesas pelos condôminos, o fato de estar presente no ato constitutivo acautela os eventuais compradores. Então, o ato constitutivo que digamos que é a convenção, nós vimos aí, né? A questão de rateio de despesa é sempre mais polêmico. Convenção não conflitante com a lei. A convenção pode incluir quaisquer outras disposições não conflitantes com a lei e seu espírito. Então, aqui, veja, não pode hierarquia de normas, né? Não pode ir contra a lei. A não ser que a lei fale. Como eu disse, salvo disposição em contrário na convenção. Se a lei falar isso, salvo disposição em contrário na convenção, daí você recebeu autorização da lei para poder estabelecer de forma contrária. Se você não tem poder para estabelecer de forma contrária, vale a lei. Certo? Então tem isso. Bom, o que mais? A convenção fica tudo que é mais sensível. O que eu digo para você? Gabriel, eu estou vendo aqui que na convenção tem algumas regras lá que não tem nada a ver na convenção. Por exemplo, norma de conduta dentro do condomínio, utilização de piscina, utilização de área comum. Não tem por que estar dentro da convenção. Esse tipo de coisa só atrapalha a convenção. O que você tem que fazer? Na primeira oportunidade, tirar isso da convenção. Por quê? Porque se você, como uma norma de conduta, uma norma que pode mudar a qualquer momento, você tem que tirar isso da convenção. Aquilo que muda muito, comportamento, conduta, é recomendável que deixe isso no regimento interno, para você tratar lá no regimento interno. Só que se você estabelecer uma regra dentro da convenção, meu amigo, pode tirar de lá é 2/3. Tá? É importante que na convenção sejam estabelecidas as sanções a que estão sujeitos. Veja, é importante que sejam estabelecidas as sanções. Eu posso dizer, eu falo assim, olha, as sanções, as penalidades serão estabelecidas no regimento interno. Certo? Ou o limite será com base no Código Civil, que nós temos um limite do Código Civil. Regimento interno, que também é conhecido como regulamento. Tem alguns condomínios que conhecem como, dá o nome de regulamento interno. Se tiver regulamento interno, é a mesma coisa, não muda nada, tá? Pode continuar assim. É conveniente que seja estabelecido à parte, pois não é essencial, que é o que a gente comentou até então. Tá? Não é essencial para desenvolvimento do condomínio. Então, tudo que tiver disso daqui, ó, por exemplo, regras de utilização de área comum, com interesse de residencial, não residencial misto, ou de lazer, tudo que tiver relacionado com isso, vai para o regimento interno. Funções de zelador, disciplina de portaria, horário, honorários, utilização de áreas comuns, por exemplo, como é que vai ser a reserva de área comum, da churrasqueira, etc. Tudo isso tem que estar no regimento interno, não tem que estar na convenção.
tá? Isso trava. E depois acontece de algum advogado estar lá, ele conhece as normas, ele vai saber, poxa vida, mas isso aqui está na convenção. Apesar de ser bobo, está na convenção, né? Então vai ter que ser 2/3. O regimento interno, então, como a gente disse, a lei silencia quanto a respeito do quórum para aprovação do regimento. No silêncio também da convenção, a norma pode ser aprovada por maioria simples dos presentes. Tá? Então, no silêncio da convenção. Tá? No silêncio da convenção. Só que é importante que esteja separado. Não pode estar dentro da convenção. Porque se estiver dentro, 2/3. Bom, é de toda conveniência mesmo sob vigência da lei de 64 que se estabeleça quórum mínimo para alteração do regimento interno. Gabriel, posso estabelecer um quórum diferente para o regimento interno? Pode. Nesse caso, a lei não fala nada. Você pode estabelecer, por exemplo, maioria absoluta para alterar o regimento interno? Pode. Não tem problema. Tá? Não tem problema nenhum. O Conselho da Justiça Federal, não sei porque o Conselho da Justiça Federal foi se intrometer nessas regras, mas ele publicou lá um enunciado que o quórum da alteração do regimento interno do condomínio pode ser livremente fixado na convenção. Nós temos esse enunciado aí que pode fixar livremente na convenção o quórum do regimento interno. Se me permitir uma pergunta, pode falar. Em relação à convenção do condomínio, então, registro no registro de imóveis. De imóveis. E o regimento interno pode ser no título de documentos ou tem que ser também no registro de imóveis? Pode ser no título de documentos. Documentos. Se você fala, veja, sabe aquela redação chave lá que eu falei para vocês? Que o regimento interno será tratado em ato separado. Essa é a redação que eu espero que vocês tenham dentro de uma convenção. Entendeu? Que o regimento interno será tratado em ato separado. Aí você vai aprovar isso, o regimento interno num cartório de títulos e documentos. Tá suficiente. Entendeu? Aí sempre que você alterar o regimento interno, títulos e documentos. Entendeu? Perfeito. Obrigado. Só faz no título e documentos.